Pessoal, continuando nossa aula, a gente está vendo aí modelo atômico, né? Modelo com núcleo, com prótons e nêutrons e os elétrons ao redor. Uma coisa que eu quero dizer a vocês, pessoal, que o somatório de prótons e nêutrons vai ser o número de massa do átomo. E o somatório só do número de prótons é o número atômico do átomo, a gente vai ver isso já. E outra coisa que eu quero dizer a vocês, cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais diferentes se atraem. No átomo, a gente tem prótons, que é carga positiva, e elétron, carga negativa. Por essa definição, os prótons atraem os elétrons para eles, certo? E essa atração é bem equilibrada, porque se a atração fosse mais forte, os elétrons cairiam no núcleo e o universo implodiria. Se fosse mais fraca, os elétrons se desprenderiam e iriam embora da eletrosfera do átomo, o universo se dissolveria. Então, o átomo é o resultado das interações entre a atração do núcleo, do próton do núcleo, com os elétrons, certo? Os elétrons ficam nesse movimento ao redor do núcleo. O movimento dos elétrons impede que eles vá de encontro ao núcleo. Anula um pouco essa atração, mas ao mesmo tempo não é suficiente para deixar os elétrons ir embora. Então a força nuclear ela é equilibrada para nem deixar os elétrons ir embora, nem atrair muitos elétrons para a superfície do núcleo, certo? O núcleo possui tantos prótons assim unidos, reunidos, por quê? Por causa dos nêutrons. O nêutron funciona como uma cola, prendendo os prótons no núcleo do átomo. Se não fossem os nêutrons, de carga neutra, nêutron, como o nome já diz, nem é positivo nem negativo, ele é neutro, certo? E ele permite que os prótons fiquem grudados, unidos no núcleo do átomo. Certo? Vamos continuando aqui, modelo atômico. Modelo atômico eu já expliquei. Prótons e nêutrons e ao redor a eletrosfera dos elétrons. Prótons positivos, nêutrons neutros e elétrons negativos. Positivo com positivo se repelem, negativo com negativo se repelem, mas os nêutrons aqui permitem que o núcleo fique coeso. Os elétrons negativos circulam ao redor do núcleo. Aqui, os elétrons sem aqueles caminhos desenhados orbitais, é como se a visão na realidade é assim, eles têm aqueles caminhos, mas não são desenhados, né? Eles estão assim girando ao redor do núcleo, com suas órbitas, mas sem um caminho que a gente desenhou. O caminho a gente imagina apenas. Aqui o rênio, os átomos do metal rênio, aqui unidos, olha, eles afastados, mas eles também se unem, 500 mil vezes menor do que um fio de cabelo. Aqui o modelo núcleo atômico, modelo de Bohr, prótons e nêutrons e os elétrons ao redor. Veja mesmo, o número de prótons é o número atômico do átomo, o número de massa é o somatório de prótons e nêutrons, certo? É o número da massa. Os elétrons não entram em um número que define o átomo, porque eles são muito pequenos, a massa deles é muito desprezível. Esse desenho aqui dos elétrons era para ser bem menores do que eles são desenhados aqui. Por convenção, a gente diz que o mesmo número de prótons de carga positiva é o mesmo número das cargas negativas do átomo. Isso é uma convenção. Se o átomo tem 10 prótons, ele vai ter 10 elétrons. Se ele tem um próton, ele vai ter um elétron. Se ele vai ter 3 prótons, ele vai ter 3 elétrons. Certo? O mesmo número de cargas positivas, os nêutrons não, só os prótons é o mesmo número de elétrons, de cargas negativas. Molécula da água, um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Molécula da água, 3 moléculas de água. O que é uma molécula? É a união de 2 ou mais átomos, formando uma estrutura estável. Isso é uma molécula, certo, pessoal? O átomo só não é molécula, quando ele se une a outro já é uma molécula. Energia do átomo sendo captada aqui na imagem, mais energia do átomo, orbital dos elétrons circulando ao redor do núcleo atômico, orbital dos elétrons, depois a gente vai explicar orbital S, redondo, orbital P, essas elipses. Veja como é complexo o movimento dos elétrons ao redor do átomo. Aqui chegamos, os componentes do átomo, né, as partes dos átomos. O elétron de carga negativa que circula ao redor da eletrosfera, o próton positivo,
e o nêutron formando o núcleo do átomo. Aqui os prótons de carga positiva, os elétrons de carga neutra. O nêutron funciona como uma cola, os prótons ficarem estáveis no núcleo atômico e os elétrons circulando ao redor na eletrosfera. Aqui prótons positivos colados com os nêutrons. Como os elétrons eles circulam em órbitas definidas, um não se choca com o outro, há bastante espaço entre os elétrons e entre o elétron e o núcleo, não há uma grande repulsão entre os elétrons. Certo? Não há necessidade de algo para mantê-los aqui, só a atração do núcleo dos prótons positivos por eles. Já os prótons, eles precisam dos nêutrons para manter coeso o núcleo atômico. Núcleo positivo, os prótons com nêutrons e eletrosfera ao redor que compõe o átomo. Então o átomo é feito de uma parte central, que é o núcleo do átomo, e a parte ao redor orbitando a eletrosfera. Eletrosfera, que o nome já diz, carrega elétrons, orbitando, circulando ao redor do núcleo, de cargas positivas e neutras, e os elétrons exclusivamente de cargas negativas. Veja mesmo, o átomo. Isso aqui é um esboço para dizer, esse átomo X é um átomo hipotético, só para dar o exemplo, ele possui em cima o número de massa, que chamam másico, mas é o número de massa, e aqui embaixo o número atômico. O símbolo do número de massa é o A, o símbolo do número atômico é o Z. O número de massa é o somatório de prótons e nêutrons, o número atômico é só o número de prótons. Então o número da massa é sempre maior que o número de atômico, né, que o número de prótons, porque aqui é só próton, aqui é prótons e nêutrons. A exceção do hidrogênio, que só tem um próton aqui, o número de massa é o mesmo que o próton. Se não me falha a memória, é o mesmo número de massa, é o mesmo número de atômico, que é 1 em 1, porque ele só tem um próton, o hidrogênio. Mas todos os outros, esse número A é o número Z mais o número de nêutrons, o número de prótons mais o número de nêutrons, e aqui é só o de prótons. Tá vendo? O enxofre, o número atômico dele é 16, quer dizer que tem 16 prótons, o número de massa é 32, quer dizer que são 16 prótons mais 16 nêutrons dá 32. Entendeu? O do enxofre, o símbolo é S, vem do latim. O sódio e o neônio, veja mesmo, o número atômico do sódio é 11, o número de massa do sódio, o mássico que ele diz aqui, é o 23. Quer dizer o quê? Que ele possui 11 prótons mais 12 nêutrons, 11 mais 12, 23. Aqui ele tem 10 prótons e aqui 22. Ele tem 10 mais 12 prótons, dá 22, certo? 12, 10 mais 12 dá 22. Então o número de nêutrons é 12. 12 nêutrons com 10 prótons dá 22, que é o número de massa. E aqui o número Z é só o número de prótons. 11 prótons mais 23 mais 12, exatamente, mais 12 nêutrons, ele é o número de massa dele. 23, 12 nêutrons mais 11 prótons, 23 a massa, entendeu? Aqui é só o número de prótons, 11 prótons, mais 12 nêutrons, 23 o número da massa. 10 prótons, mais 12 nêutrons, 22 o número de massa. Eles têm o mesmo número de massa, 12 nêutrons, 12 nêutrons. Mas o que molda é o número de prótons, que é 11 prótons, aqui é 10 prótons, entenderam? Radiação, chegamos na radiação, pessoal. Radiação é uma energia que o núcleo libera quando ele está com muitos prótons e muitos nêutrons. Para deixá-lo, como ele tem muito próton e nêutron, ele fica instável, ele fica querendo liberar energia ou partículas livres. Quando ele libera partícula